Olá, bom dia, graça e paz. Hoje, quinta-feira, dia 22, estamos aqui com a meditação de muita responsabilidade muito séria. Vamos começar a apresentar essa meditação a Deus. Meu Deus, estamos diante de um assunto de suma importância, de muita delicadeza. Ó Pai Celestial, fala se assim te aprove, meu Deus, te agrada por meio de nós, teu servo. Em nome de Jesus, para a tua glória, abençoe em nome de Jesus, amém. Estamos hoje aqui com um assunto que já o falamos há meses atrás e vamos fazer uma parte, diria segunda parte, mas para falar algo mais a esse respeito. Há pessoas, nós iremos falar sobre a verdadeira Igreja de Deus. Antes de tudo, há pessoas que não têm um entendimento bem acertado a esse respeito. Pensa que a igreja é um nome denominacional de um prédio, de um agrupamento de pessoas que vai para uma determinada congregação e alguns pensam que só aquela denominação ou congregação, como queira chamar, ali é a verdadeira igreja. É uma distorção, uma falta de compreensão muito grande entre pessoas que querem entender que igreja é a certa. Pois é, nessa meditação vamos acrescentar, vamos refletir um pouco a mais do que já refletimos na meditação anterior, que foi a primeira parte. E antes de tudo, nós vamos falar aqui que a igreja que vamos nos referir não é a que tem o nome físico no cartório aqui na terra. É o nome espiritual que está escrito lá nos céus. Mas através dos frutos da obediência à palavra, nós iremos entender algo um pouco a mais sobre a verdadeira igreja, que ela é espiritual, e através dos seus frutos de obediência nós vemos o espelho de Deus na vida daquela pessoa, que somos nós, através da obediência que somos a verdadeira igreja. Então vamos lá começar. Acredito que seja um pouco extenso, mas é bom. A palavra de Deus, que nós já temos citado em algumas meditação, Salmo 119, versículo 130, as exposições das tuas palavras trazem luz. Então, há assuntos que são muito delicados, precisa haver detalhe, um aprofundamento maior para que se entenda o assunto. O que significa ser igreja de Deus? São só 3 tópicos que vamos falar. A qual igreja você pertence? Qual igreja que você pensa que é a verdade? É a que você pertence? Será que é um nome escrito lá no prédio? Igreja tal? Igreja essa? Igreja aquilo? Não vamos citar nomes devido ao que temos aprendido com homens sérios, meus pastores de muito tempo.
Sejamos éticos. Aqui tem a resposta. A igreja espiritual dos justos escritos no céu. Hebreus capítulo 12, versículo 23. Confira aí em sua casa, na sua Bíblia. A igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Viu aí? A palavra de Deus fala claramente. A igreja dos justos, dos espíritos arrolados nos céus, aqueles que estão escritos. Pois nós vamos falar mais adiante, mas vamos falar logo agora. Só para exemplo, quando se nasce um filho, uma criança, o casal vai para onde? Para o cartório, escrever o nome dele, da criança, por completo, com o sobrenome de quem? Dos pais. Tem muita coisa a gente a falar sobre isso. Vamos tentar ser o mais resumido possível, mas há tanta coisa a se falar. Então, o que acontece? Aqueles que fazem aliança, creem no Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim: aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei diante do meu Pai, no dia do juízo. Então, aqueles que honram, zelam, creem no nome do Senhor Jesus, eles não têm vergonha de confessar. São feitos filhos de Deus, e para esses, a palavra de Deus diz que estão escritos os seus nomes no livro da vida. Então há o cartório de Deus. Aqueles que fazem uma aliança em aceitar o Senhor Jesus, não se envergonha de confessar Ele como Senhor e Salvador, seus nomes são escritos no livro da vida. A esse respeito, nós vamos ler aqui, e que está escrito aqui no livro da Palavra de Deus, em Efésios 3, versículo 15, que diz que Deus toma o nome escrito nos céus e na terra de todos a família. Efésios capítulo 3, versículo 15. Depois você lê. E a respeito de um nome estar escrito no livro da vida. Isso está escrito em várias partes da Bíblia, mas vamos citar aqui uma. Lucas capítulo 10, versículo 20. Os discípulos disseram assim: Senhor, até os espíritos malignos se submetem ao teu nome. Aí Jesus disse isso: não se alegre por isso, mas se alegre pelo vosso nome está escrito nos céus. Veja bem, escrito nos céus o nome. Por quê? Porque se você ou eu, nós não assumirmos a aliança com Deus de fidelidade, o nosso nome não será escrito no livro da vida. Você pode até estar dentro de uma igreja, pode até orar, Deus fazer milagre, expulsar demônio, mas a esse respeito que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, não vos conheço. Ah, Senhor, mas no teu nome expulsamos demônio, não vos conheço. Então o nome da pessoa não estará escrito nos céus. Só estará escrito no céu aqueles que obedecem. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo do 21 ao 23. Leia na sua Bíblia, Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Ele fala sobre isso que nós estamos aqui relatando. Então ele disse: bem-aventurado é aquele que conhece
os meus mandamentos e os pratica, esse será servo e Deus será Senhor. Então, a gente tem que se preocupar muito em estar fazendo a vontade de Deus, porque quando você faz a vontade de Deus, vive a vontade de Deus, dos ensinos, o seu nome está escrito e você verdadeiramente é a verdadeira igreja de Deus, pela prática, a vontade de Deus. Veja bem, não é um nome em um prédio que vai dizer que você está e é a igreja verdadeira. É não. É você fazer a vontade de Deus, praticar os mandamentos. Aí sim, você será filho de Deus, você estará com o seu nome nos céus. Vamos para o segundo tópico. Quem somos nós em Cristo? A gente tem que saber quem somos nós em Cristo. O apóstolo Pedro diz que nós somos pedras espirituais, sacerdote santo, para ministrar, para celebrar a Deus com sacrifícios espirituais. Somos pedras espirituais para Deus. Isso está escrito em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 5. Olha só o que diz. Também vós mesmos, com pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de quem? Do Senhor Jesus. Então, somos a igreja, a pedra espiritual em Cristo, sacerdote santo, para oferecer sacrifícios espirituais a Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo, oferecer a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, que é muito importante. Somos sacerdote e ao mesmo tempo somos templo de Deus. Somos sacerdote para oferecer sacrifícios espirituais e templo para que a maneira que fazemos os sacrifícios de adoração a Deus, que o Senhor Jesus disse que os verdadeiros adoradores são os que adoram em espírito e em verdade. Então, aonde você estiver, você é templo. Guarde isso. Aonde você estiver, você é templo, morada do Espírito Santo para Deus manifestar. Não é precisamente, eu não estou dizendo que você não precisa ir ao templo, a um prédio para adorar a Deus. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você não pode ir ao templo hoje, está trabalhando, igual a mim. Final de semana, passei 2 dias direto dentro do local de trabalho, trabalhando, ralando. Mas ali eu era o templo de Deus, adorando, meditando na palavra de Deus. É isso que Deus quer que você entenda. Você é a verdadeira igreja quando adora a Deus em espírito e em verdade, quando pratica os mandamentos. Aí Deus vem e faz morada, se manifesta a glória dele, a presença dele em sua vida. E isso está escrito a respeito de ser templo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz que nós somos morada, santuário de Deus por meio do Espírito Santo. Agora já estamos chegando a concluir, já estamos chegando no terceiro tópico. A quem Deus vem buscar para ir para o céu? Será que é ao nome denominacional de alguma igreja física, prédio? Será que é isso? Ele vem buscar eu e você que vive na prática dos mandamentos e que adora a Deus em espírito. Aí sim, somos a igreja de Deus, a igreja espiritual que ele vem buscar. É isso, entenda bem isso. Isso está escrito em Marcos, capítulo 3, versículo 27, que Deus ordenará aos seus anjos a
fazer o quê? Ajuntar os santos dos 4 cantos da Terra, de todo o planeta Terra. Os santos. Santos como assim? Será que é um santo, uma pessoa que é muito santo, que é de uma igreja tudo, tal, e é visto como santo? Não. Os santificados através da justificação, através do sangue de Jesus. São santificados e justificados pelo sangue de Jesus. Então, quem vive separado do pecado, não que seja e que já esteja perfeito, mas que vive no temor para viver a santificação a Deus, por mérito do sangue de Jesus, é justificado, santificados em Cristo. É a esses que Deus vai juntar dos 4 cantos da terra, não de igreja nenhuma. É você e eu, na obediência e na santificação, que somos a verdadeira igreja, que Deus vai mandar os anjos aos 4 cantos da terra para levar para a sua morada eterna. E aqui concluímos esta meditação. Fechamos a Bíblia e agora vamos agradecer a Deus. Senhor, diante de Ti e da Tua presença, Senhor, é que temos exposto as Tuas palavras, Teu ensino, procurado dar o de melhor de nós, para que haja uma clareza, haja um ensino genuíno, verdadeiro, pela Tua palavra, para que as pessoas venham entender que a verdadeira igreja é a obediência, é a santificação por ter Jesus, o sacrifício do Senhor Jesus, a salvação pela graça, e viver adorando em espírito e em verdade e praticando a Tua vontade. Nosso nome estará escrito no livro da vida e seremos a igreja que o Senhor vai arrebatar. Que possa, meu Deus, o Teu Espírito Santo esclarecer, tocar, que o Teu Espírito Santo venha trazer, meu Deus, aquilo que só Ele faz. É Ele que faz com que o homem seja tocado da verdade de Deus e seja esclarecido. Tem misericórdia de todos nós. Repreende o espírito da mentira, o espírito, meu Deus, o espírito da confusão, o espírito que traz distorção, que traz, meu Deus, dúvida através de ensinos distorcidos, Senhor. Tenha misericórdia, é isso que te oramos, Senhor, para a glória do Teu nome. Tudo é Teu, tudo é o Senhor que fala, toda palavra é Tua, é Tu que faz tudo, Senhor. Tudo é o Senhor que faz. A palavra, tudo é o Senhor, meu Deus. Toda a glória é Tua. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Às vezes a gente se prolonga um pouco mais em oração. Não é costume nosso, nós não gostamos disso, gostamos de falar 1 ou 2 palavras só em oração, com simplicidade, pureza de coração. Deus conhece o nosso coração. Que você leve a sério, atente para essa palavra, para o ensino verdadeiro de Deus e entenda o que é igreja, o que é a igreja de Deus, que somos nós espiritualmente, na obediência, no temor a Deus. Nosso nome estará escrito no livro da vida e nós vivemos uma vida de adoração dentro de nós. O Espírito Santo habita e nós vivemos a prática dos mandamentos. E assim nós estaremos trilhando para ser a verdadeira igreja espiritual que Deus quer nos levar para a morada eterna com Ele. Deus abençoe, até a próxima, se assim o nosso Deus nos permitir. Amém. E graças a Deus. Até lá, até a próxima.